Olá, meu nome é Ingrid, eu sou aluna do curso de especialização em Educação Inclusiva do Instituto Federal Baiano e eu vou apresentar uma atividade, sobre o papel das práticas pedagógicas na construção de uma educação inclusiva integrada. Essa atividade é do componente Educação Inclusiva e Deficiências, Abordagens Integradas 1, que tem como professora formadora a professora Rosângela e como mediador o professor Jonathan. Bom, o Brasil ele é um país, de expressão continental e apresenta muitas diferenças nas suas características territoriais, sociais, culturais, econômicas. E enquanto professor, a gente tem que sempre pensar de pegar essa realidade geral, mas trazer para uma realidade local. Não adianta o professor, o professor deve sim trazer todos os contextos sociais do país. Mas é importante nas atividades ele considerar a realidade local, a realidade daquele aluno, daquela escola, Então, nesse contexto, as práticas pedagógicas, elas assumem importante papel como instrumento de desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem. Só que para alcançar esses objetivos, elas devem ser adaptadas à realidade local e, para além disso, é preciso adaptá-las às necessidades específicas dos alunos. Como diz Mendonça, que a ausência de conhecimento do professor sobre as peculiaridades das deficiências, o não reconhecimento dessas potencialidades e a não flexibilização do currículo podem ser considerados fatores determinantes para barreiras atitudinais, práticas pedagógicas distanciadas das necessidades reais dos educandos e resistência com relação à inclusão. Então, não adianta o professor resolver aplicar uma atividade que foge totalmente do contexto daquele aluno, foge totalmente daquilo que ele tem condições de fazer naquele momento. Então, o professor, quando a gente vai trabalhar a educação inclusiva, principalmente a educação especial, ele tem que entender qual é a realidade, qual é a especificidade daquele aluno, para ele poder trazer atividades que vai despertar o interesse do aluno, porque se o aluno for uma atividade que não tem relação nenhuma com a vivência dele, com a realidade local dele, a realidade social e econômica, ele não vai ter interesse nenhum e a atividade não vai perder totalmente a sua finalidade. A LDB, A LDB, ela no seu artigo 29, trata sobre a educação infantil e afirma que até os 5 anos de idade, a educação tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança. E a BNCC também, ela, além de reafirmar, de concordar, ela também complementa que a educação básica deve formar o ser humano de forma global, visando romper o reducionismo. Então, assim, elas se complementam, a LDB e a BNCC. Por quê? A formação integral da criança, porque a gente sabe que a educação infantil ela é a base da educação básica. Então, a educação infantil, que ali a gente vai ter, principalmente, a gente vai ter ali do 0 aos 5 anos, mas a obrigatória são 4 e 5 anos. Então, a gente vai ter a base de toda a educação básica. Então, a criança que ela está ali, ela aprende, que ela compreende, que ela consegue desenvolver de forma integral, ela com certeza vai passar para o ensino fundamental com muitas capacidades desenvolvidas, Então, esse desenvolvimento integral, ele vai para a questão artística, afetiva, cultural, motora, cognitiva. Realmente é o desenvolvimento integral do ser humano. E, para tanto, para poder a gente compreender melhor, esse trabalho propõe uma atividade de educação musical especial. Essa atividade é uma atividade simples, mas que tem como objetivo desenvolver a socialização, a coordenação motora, a memória e a interação de crianças com transtornos globais de desenvolvimento e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Mas, afinal, o que é essa educação musical especial? Louro vai falar que essa educação musical especial é um conjunto de práticas pedagógicas que visam o desenvolvimento de competências musicais através de experiências tais como apreciação, performance e criação, desenvolvendo habilidades extras musicais, como a socialização, a coordenação motora e a percepção temporal e espacial. Bom, um objetivo principal é o aprendizado do aluno através da música. E aí Louro fala que a educação musical é diferente da musicoterapia. Por quê? A musicoterapia ela é um processo terapêutico que ocorre através da música. Então, assim, crianças e adultos com algum tipo de transtorno ou deficiências, através da música, ela vai fazer um processo, vai tratar, vai fazer a pessoa, o professor de música, o terapeuta, ele vai utilizar a música como terapia. Já a educação musical, a gente vai usar a música no processo de ensino-aprendizagem. É claro que, embora sejam diferentes, elas podem sim se complementar, tanto a musicoterapia como a educação musical. Mas a educação musical ela vai trazer atividades em que a música vai ser uma ponte
para esse processo de ensino-aprendizagem. Então, o foco não é fazer terapia, mas utilizar a música para fazer uma ponte na construção desse conhecimento. E no que se refere à música, no processo de ensino-aprendizagem, por exemplo, Barbosa vai trazer o pensamento de Vygotsky. Vygotsky, que foi um psicólogo russo, né, muito importante para a educação, né, ele é muito utilizado, quem é da área de educação ou de área de psicologia, a gente estuda ele quando a gente vai estudar as teorias de aprendizagem, né? E Vygotsky, ele traz a teoria socio-interacionista, que contrapõe a teoria inatista, porque na teoria inatista fala que de Platão, né? Platão criou a teoria inatista e fala que a pessoa já nasce com aquela capacidade. Já nasce. Se a pessoa não nasceu, ela não vai desenvolver aquela capacidade, né? E já Vygotsky, com a socio-interacionista, fala que a pessoa pode nascer, sim, só que ela pode também desenvolver aquela capacidade através das interações sociais, através da cultura, através da construção do comportamento. Então, assim, por exemplo, eu posso não ter nascido com habilidade para tocar violão, mas eu posso aprender ao longo da minha vida tocar violão. E Vygotsky, quem já estudou, ele vai fazer muito conhecida aquela teoria dele do ZDP, né? Que a gente tem a zona de desenvolvimento potencial, a zona de desenvolvimento proximal e a zona de desenvolvimento real. Então, assim, o professor ele vai ficar na ZDP, que é a zona de desenvolvimento proximal, que ele vai ser o mediador para aquilo que aquela criança consegue fazer e aquilo que ela pode fazer, que é o real, né? Então, assim, é muito interessante, Vygotsky, ele tem uma contribuição muito importante até os dias atuais, para a gente compreender como a socialização, né, a interação, ela contribui no desenvolvimento da capacidade cognitiva, né, intelectual da criança. E aí Barbosa fala que o pensamento de Vygotsky sobre a construção da fantasia como algo que pode ser novo, nunca experimentado e se relaciona com a capacidade de imaginar, de inventar, que é inerente a seres humanos. E essa imaginação pode surgir tanto no campo técnico quanto no campo criativo, através das expressões artísticas, que a música ela é uma expressão artística, ela vai potencializar esse processo criativo da criança. E para trabalhar a educação musical especial nessa atividade, eu quis, né, realizar a confecção de um pandeiro colorido e eu utilizei TNT, 2 pratinhos descartáveis, emborrachados, coloridos, cola, tesouro e semente de feijão. Essa atividade eu fiz com meu filho. Meu filho, ele é uma criança de 5 anos e meio, né, diagnosticado já, né, com TDAH. Estamos no processo de investigação para o transtorno do espectro autista, né, o autismo. E ele é uma criança, como criança com TDAH, né? Ele tem dificuldade de se concentrar, mas ele gosta muito de música. Ele gosta muito de música, de dança, e eu quis fazer essa atividade com ele, né? Para poder ver se realmente essa atividade alcançaria o objetivo que eu queria, que era realmente melhorar essa questão motora dele, a questão de concentração, e ele gosta muito de música. E aí eu fiz esse pandeiro colorido com TNT, botei o nomezinho dele, né? Uns emborrachadinhos coloridos para poder essas cores, elas chamam a atenção da criança. E ele gostou muito, muito, né? Nessas fotos aqui a gente estava cantando a música do Sapo Cururu. E aí, trazendo para a educação, para esse processo de ensino-aprendizagem, o que a gente pode trazer? Por exemplo, a música do Sapo Cururu, que é uma música que ele gosta muito. Essa música do Sapo Cururu, a gente pode estudar sociedade e natureza. A gente pode estudar ciências, né, na educação infantil. A gente pode perguntar para as crianças, por exemplo, o sapo ele é um animal vertebrado ou invertebrado? Ele é um anfíbio, ele é um réptil, ele é um mamífero? Como funciona? De que ele se alimenta? Então, assim, através da música, a gente consegue trazer conteúdos, né, assuntos e consegue construir o conhecimento, né, dessas crianças. Então, assim, é possível fazer inúmeras outras atividades, mas eu escolhi a questão da música porque é algo que meu filho gosta muito. E ele gostou muito do pandeiro, tanto que ele saiu, inclusive já levou o pandeiro dele. Onde ele está indo, ele está levando o pandeiro, porque ele gostou. E, assim, é muito interessante a gente trazer a música, porque crianças, elas gostam muito de música. E a música ajuda muito nessa questão do desenvolvimento motor, nessa questão da memorização, da concentração. Então, assim, foi uma atividade bem legal, assim, que eu fiz com ele, né? E ele gostou bastante. Aqui estão, no caso, a conclusão.
E assim, a música pode ser uma grande aliada no processo de ensino-aprendizagem. A combinação de palavras e melodia pode tornar o processo mais agradável, além de contribuir para o desenvolvimento cognitivo, a memorização, a concentração, a psicomotricidade, né, a linguística. Então, e essa capacidade de socialização dos alunos com TGD e TDAH. Aqui estão as referências e muito obrigada pela sua atenção.